Noite, que é liderança servidora, né? O Saboia aí que tem assim maravilhosos conhecidos aqui, empretecos incríveis em Cáceres. Que legal, já tô vendo você aqui, Saboia. Seja bem-vindo, Boa seja noite. bem-vindo. Como que você tá? Fala pra Eu estou gente. maravilhosamente bem e melhor agora fazendo o que eu gosto muito, que é de compartilhar, de interagir, de conversar com os amigos. Estou vendo, né, os amigos já entrando aí, o Robin, a Viviane. Deixa eu puxar aqui, não está descendo aqui. Enfim, já vi que passou muita gente bacana aí que eu fiz o convite. Já fico muito honrado que você aceitou o meu convite de estar aqui, né? A Lilian acabou de entrar também, Débora, gente boníssima. Para que servem os amigos, se não for para dar essa moral e aceitar os convites das lives para a gente poder ter audiência, né? Muito legal, fiquei muito feliz já com sua introdução aí, super animada. E vender tem que ter motivação, né? Tem que ter boa noite para todo mundo aí. Então, olha só, Domênico entrou aí, ó. O Domênico tá lá em Fortaleza agora, aí eu acompanho ele aí também, as postagens dele lá. Então, tem muita gente boa aí, entrando aí. E assim, precisamos vender a todo instante, né? Nesse momento, nós estamos nos vendendo a nossa imagem, estamos vendendo aqui o nosso conhecimento para contribuir com as pessoas. Aí é muito legal. Essa semana tem sido muito enriquecedora, muito trabalho mesmo. Então, vim correndo hoje para casa para poder estar aqui com você. Falei para a empresa, preciso sair um pouquinho mais cedo lá, estava na consultoria. Falei, preciso sair mais cedo um pouquinho, porque eu tenho um convite especial da minha amiga lá de Cáceres, a Eliane, e eu preciso estar com ela na live lá. Então, estou muito feliz pelo convite e muito feliz também pelas pessoas que eu convidei aí, mandei, as pessoas já estão entrando aí, né? Outras tem muito compromisso hoje, né? Então, apesar de não podermos sair de casa, temos toda essa restrição, isolamento social, mas as pessoas têm compromisso dentro de casa, acabam recebendo visitas. Bem que aqui no nosso Mato Grosso, graças a Deus, nós não estamos sendo tão impactados. Estamos sendo impactados? Estamos. Mas não é na mesma intensidade que algumas localidades do país aí, como região sudeste, principalmente, algumas regiões do nordeste, algumas regiões da região norte, algumas cidades da região norte também estão sendo muito impactadas, principalmente a área de vendas aí. Conversando com um amigo meu essa semana, que mexe com veículos, venda de veículos, falando que na região sudeste chegou a cair, regiões saiu 75, 80% da venda de veículos em concessionárias, enquanto aqui no Mato Grosso essa queda foi muito menor. Então, assim, isso já dá um parâmetro aí interessante sobre a questão das vendas aí. Mas eu estou à sua disposição, estou à disposição dos nossos amigos aí, para a gente bater um papo rapidão aqui sobre vendas, sobre Liderança. liderança, Legal, né? legal, legal, legal. Gratidão, Saboia, pelo seu aceito mais uma vez, né? Nós, igual você bem colocou aí, pessoas assim que amigas que reconhecem o trabalho, nós agradecemos todos os elogios aí. E é importantíssimo, principalmente essa sua área aí que você atende muito, né? Você estava agora há pouco ali atendendo alguns líderes. E eu quero que você nos ajude um pouquinho essa noite, Saboia, com seu conhecimento em relação qual que é o papel do líder diante desse momento que nós estamos vivendo em relação à sua equipe de vendas. Como que ele deve se comportar, né? Quais comportamentos, habilidades que um líder deve ter diante da sua equipe? Você pode falar um pouquinho mais para a gente? Nossa, vamos lá. Prometo compartilhar nesse tempo que nós temos aqui aquilo que eu aprendi, né? Então, eu espero que aquilo que eu aprendi e aquilo que eu pratico faça sentido para você aí nas suas vendas, nos seus negócios aí, na sua empresa, ou que você seja o dono ou que você contribui intraempreendendo, né? Porque empreender não é só ser dono do negócio. Eu posso empreender o negócio dos outros. É fazer. Empreender é fazer, é realizar. E assim, eu aprendi um conceito quando eu trabalhei numa grande cervejaria aqui do Brasil, uma multinacional, e ela tinha um conceito muito legal de liderança, e eu acho que é bem isso. Liderar é bater meta. Ponto. Se você não está batendo meta, de alguma forma você não está conseguindo conduzir a sua equipe a levar a liderança.
né, vamos extrapolar um pouquinho, sair da área de vendas. Se um técnico de futebol ele não está conseguindo fazer o seu time render e bater as metas das vitórias, das conquistas de títulos, se troca o técnico, se troca o gerente, se troca o líder ali. Então é preciso bater meta. É preciso ter resultados positivos ali. Em resumo, o líder precisa bater metas. Agora, tem a forma de bater meta. Não é só o quê? Bater a meta. Ah, bater meta a qualquer custo, passando por cima das pessoas. Ali na questão de só dar porrada, aquela questão ali da cenoura e chicote. Não é? Olha, hoje, inclusive, eu estava num call fazendo atendimento de um cliente que é lá do estado de Rondônia, a gente está fazendo a consultoria com ele, e aí o que acontece? Eu falei, cara, não dá para ficar mais só no binômio chicote, cenoura-chicote, ou seja, você só colocar ali a meta e uma premiação, que é a cenoura para a equipe buscar, e de outra forma tendo o chicote na mão para puni-los. Não dá mais para ser assim. Não dá. Mas em via de, assim, no meu conceito, que eu tenho isso na minha mente, o líder precisa bater meta. E ele precisa conduzir a equipe. E aí ele precisa o quê? Servir essa equipe, daí a liderança servidora, servir a equipe do que ela precisa para alcançar esses resultados. Né? O que ela precisa para alcançar esses resultados. O que ela precisa? Ela vai precisar de uma estrutura boa ou mínima aceitável. Se é um vendedor que utiliza moto, eu não posso deixar que o meu vendedor saia à rua com uma moto com pneu careca, arriscando a sua vida, arriscando um acidente. Eu preciso servi-lo de uma estrutura mínima para isso. Né? Eu preciso prover isso. Se ele é um vendedor que vende, tem que visitar clientes em rota, ou mesmo faz ligação, seja o telemarketing que faça essas vendas, essa pessoa precisa ser servida, ela precisa ser provida de informações a esse cliente. Quem que é esse cliente? Será que esse cliente ele é auditivo, ele é visual, ele é sinestésico? Isso é importante. Qual que é a média de compra dele? Como que é? Eu preciso pensar, o gerente, o líder, né, ele precisa pensar que ele é o estrategista. E ele tem que entregar as estratégias para o vendedor executar. Essa semana eu conversando com um dos nossos clientes em consultoria, eu falei para ele, cara, o vendedor é o seguinte, ele é o cara que vai apertar o gatilho. Mas quem vai fazer a mira é o líder. O líder tem que fazer a mira e quem vai apertar o gatilho é o vendedor. É ele. É ele que vai dar a cartada final lá no ponto de venda. E ele precisa ser preparado para isso. Ser servido com argumentos, ser servido com scripts de venda, ser servido com ambiente para trabalhar, ser servido com uma infraestrutura para trabalhar. A Cecília está falando, se não der condições, como cobrar? Exatamente, eu fiz um vídeo essa semana, coloquei no meu canal do Telegram, viu, Cecília? Que eu falava sobre isso, porque tem muito falando sobre liderança tóxica. Não é? E uma das questões é essa, tem muitos líderes que cobram demais, e tem que cobrar, eu sei que tem que cobrar, mas eles cobram sem dar as condições. Né? Então, isso acontece demais, cobrar, mas não dá a condição mínima para trabalhar. Né? Então, precisa estar atento a isso. Né? Tem as mensagens aqui, a Elisângela está justamente escrevendo aí que liderar e bater meta, né? Isso daí, que é importante adotar metas smarts. Legal, a Débora está falando aí, ó. Exatamente, né? Eu preciso dar o que eu quero. Qual que é vender o quê? Olha, eu preciso vender 100 unidades, 1.000 unidades, 100 mil reais, 200 mil reais de determinado produto. E tem que dar o prazo para ele, né? Tem que ter o prazo. Olha, nós temos que vender isso hoje, essa semana. E uma dica que eu já vou deixar aqui, se habituou-se muito é cultural nós estabelecermos metas mensais. A meta desse mês. Tudo bem, tem que ter a meta do mês, mas eu acredito que haverá mais resultado se você conseguir acompanhar a meta da semana. Qual que é a meta dessa semana? Não dá para esperar passar 20, 25 dias, chegar ao final do mês e falar assim, e aí, bateu a meta? Já estamos próximos de bater a meta? Como que tá? Já passou o mês. É preciso acompanhar dia a dia, semana a semana. Tem que chegar no final do dia e saber assim, ó, quantos clientes que você visitou. Desses clientes, com quantos você positivou ou você converteu em vendas. É preciso entender quais são os clientes que compraram em janeiro, compraram em fevereiro e não compraram em março e abril, por exemplo. Quais são os clientes sem compra nos últimos 30, nos últimos 60 dias. E aí, essa informação precisa ser servida ao vendedor.
que muitas vezes ele não vai ter tempo para isso. A equipe de suporte, de infraestrutura que o líder toca, precisa oferecer isso para ele também, e estar nesse contato direto. Né? Então, inicialmente é isso. O líder precisa bater metas. Ele vai bater metas sozinho? Não. Ele vai bater meta com a sua equipe. E agora, servi-lo de condições para isso. Dar a ferramenta certa, dar a informação correta, que não adianta dar a ferramenta, como eu falei que o vendedor ele vai dar o tiro, mas se ele não falar onde que ele tem que ir dar o tiro, de que forma dar o tiro. Né? Dar o tiro certeiro, acertar o alvo, acertar a flecha no centro da venda lá. Que incrível. Essa analogia que você fez aí é incrível, né? Do tiro, né? Porque imagina, você se não treinar o seu vendedor, ele acaba dando tiro no seu pé. Então o tiro, como diz, sai pela culatra, né? E o que você falou muito bem, eu logo lembrei aqui do meu, né? Que a hora que você falou, eu tenho alguém que faz serviço externo. Imagina você coloca um representante do seu negócio, uma pessoa, primeiro que você tem que pensar que é uma pessoa e poderia muito bem ser você. Já foi você em um outro momento, está sendo você agora no momento de pandemia, né? E você não pode colocar a pessoa em risco. Você não pode colocar uma pessoa no campo de batalha sem nem mesmo dar um escudo para ela. Eu achei massa isso que você falou. É o preparar. E eu sempre falo para ele essa semana, eu falei assim, nossa, tá virando náufrago, tá com uma arma, né? Como que é isso? Ah, mas tá com máscara. Ah, falei, tudo bem. Então, assim, realmente, nessa boia, esse nosso cuidar, esse nosso zelar, servir. Se eu quero, igual a Cecília colocou, eu tenho que, no mínimo, dar condições. Isso é lindo, né? E a gente vê... Você consegue perceber, Saboia, assim, que os líderes, eles estão mudando, eles estão tendo um olhar, assim, mais humanizado? Porque estava até escrito lá, né, nesse vídeo que você gravou essa semana também, liderança tóxica versus humanizada. Você consegue, assim, perceber nos seus atendimentos que os líderes, eles estão deixando aquelas posições, assim, de hierarquia, só porque é líder, mandar e fazer? Hoje é diferente, é mais amor, é mais cuidado, é mais preocupação com a sua equipe. Como que é isso? Eu não vou ter um dado estatístico para vocês com relação a isso. Eu não tenho uma pesquisa realizada a isso, né? Dá até para... a estatística que eu tenho, na verdade, e aí que eu até compartilhei lá no negócio, a estatística que eu tenho é por que as pessoas elas se demitem, né? E a maioria delas se demitem pela liderança tóxica, justamente. Né? E aí eu trouxe até uns exemplos de liderança tóxica e foi muito interessante que um colega meu falou, cara, aconteceu isso comigo. E o que eu disse lá? Falei que uma das lideranças tóxicas é a atitude do líder pegar para ele a sua ideia. E ele falou, cara, eu tive uma ideia, eu trabalhava numa empresa e eu tive a ideia de reduzir o custo lá com copos, e onde se usava muito copo plástico, e eu dei a ideia de a gente fazer as canecas térmicas e tal, e aí ele levou para a diretoria aprovou, tudo. Cara, eu ganhei uma placa desse chefe, né? E cada vez que eu olho para aquela placa lá em casa, nem trago aqui para a empresa, hoje ele tem um negócio dele, um super negócio, um negócio enorme. Ele fala, mas eu nem trago aqui porque ele não reconhece aquilo como um prêmio, né? E eu falei para ele, cara, na verdade, aquilo ali é o símbolo da deslealdade, né? Porque não é um prêmio pela sua ideia. O cara te deu a ideia, só que ele levou os louros e a fama lá pelo recurso economizado junto à empresa. Então, isso é uma liderança tóxica, onde a pessoa ela toma essa atitude de roubar as suas ideias, né? E é um estelionato, vamos dizer assim, de ideias, né? Aí tem outras formas também. Acabamos de falar aqui agora. Você cobrar alguém, a Cecília tinha falado, né? Se você cobrar alguém, mas sem dar uma estrutura, fica complicado. Ou se não, é aquele microgerenciamento que tudo que você faz, tudo que o funcionário faz na equipe, ele quer saber, ele não dá autonomia e nem a liberdade de espaço para a pessoa pensar e executar. As pessoas querem criar, elas querem também ter o desejo de falar assim, poxa, eu contribuí com essa empresa, não é só vender, eu quero contribuir com uma ideia, eu quero deixar um legado. No dia que eu sair daqui, alguém fala assim, poxa, quem fez isso, essa planilha aqui, quem elaborou foi Ciclano. Olha como contribuiu. Essa redução de custo foi ideia de outra pessoa. As pessoas querem deixar seus legados.
né? Tem que ter suporte, né? A Thaís está trazendo aí, ó, sem suporte, tem que ter, tem que dar isso, né? Então, esse microgerenciamento, ele é chato, né? Tem que existir o acompanhamento, claro que tem que ter, mas isso tem que ser dosado. E hoje eu estava, numa dessas reuniões que eu estava tendo hoje, assim, porque vamos separar, né? Nem tudo está ruim no Brasil. Nem todas as vendas estão despencando. Existem mercados que estão crescendo. Sim. Justamente por causa do Covid. Tem outros que estão, infelizmente, estão sendo impactados negativamente. Então, eu estava conversando, e hoje eu tive, essa semana toda, eu tenho clientes assim, tem clientes que estão crescendo 15%, 20% de março para abril. Você imagina isso? Crescendo 15%, 20% de março para abril. Enquanto outros tiveram quedas de 40%, 50% de março para abril. Então, eu tô tendo a oportunidade de vislumbrar esses dois cenários. E aí, nesse cenário que a empresa tá prosperando, essa que uma das que eu atendi hoje, eles não estão preocupados com venda, estão vendendo bem. Na verdade, eu estou desenvolvendo um trabalho lá de mentoria dos líderes deles e estou trabalhando o perfil comportamental de cada um desses líderes. Então, fizemos uma assessment, uma plataforma que eu tenho dedicada para isso, e aí eu fui fazer a reunião com um dos diretores. A gente conversando com ele sobre pontuando cada um dos líderes que nós estamos acompanhando e fazendo esse trabalho de desenvolvimento. E aí, tem líder que ele tem muita energia, o cara é muito focado em resultado. E as empresas, às vezes, o dono da organização, ou ele é um cara com muita vontade, muita energia, aquele cara que não é nem 110 e nem 220. Ele só nos dois, ele é 330. Então é um cara com muita energia, com muita vontade. E eu pontuei para ele, falei, olha, tem líderes aqui seu que o cara tem muita energia. Só que o que acontece? Ele tem tanta energia que ele nem bate nas portas. Ele já vai entrando, já vai falando, já vai pedindo, já vai orientando, e dá as costas e sai. E as pessoas começam a reclamar, falam, olha, poxa, é chato, você chega, atropela as pessoas. Entendeu? Então, assim, ele quer tanto resultado que ele estraga o relacionamento. Né? Então, isso se torna agressivo, violento para algumas pessoas aí. Então, assim, é importante dosar essa energia. Eu preciso equilibrar e eu preciso ter relacionamento com a minha equipe. Da mesma forma que eu não posso também, se minha empresa não está batendo meta, e eu tenho que cobrar, eu não posso deixar de cobrar a equipe porque não está tendo meta. Mas eu conheço líderes que falam assim, não, tá tudo bem, né? Mas assim, não bateu a meta, mas é por causa do Covid aí, ou quando não é Covid é porque choveu demais, ou porque esfriou agora, ou é porque sempre vai ter uma justificativa. Então, não dá para abrir mão do resultado em prol da felicidade. Agora, eu posso ter os dois sim. Dá para ter uma empresa de um ambiente onde tem um ambiente agradável para trabalhar e se traz resultados. Não dá, isso não é inseparável. Então, da mesma forma que eu tenho que cuidar assim da minha equipe, eu tenho que cobrá-la pelos resultados. Mas eu também preciso tomar o cuidado para não ser tóxico, violento, porque eu vou desmotivar. Né? E, na verdade, a palavra desmotivação, eu tenho trabalhado com muito cuidado, muito critério essa palavra agora. Né? Motivação, ela é diferente de engajamento. Motivação que se dá, eu que me dou meus motivos para que eu haja, né? A minha motivação. Agora, o que eu preciso como líder é buscar o engajamento da minha equipe. Porque o engajamento é diferente. Né? E só que para eu engajar, eu preciso trabalhar os comportamentos. Aí eu preciso compreender. Por isso que nessa empresa eu estou trabalhando, entendendo cada um desses líderes, e aí a gente vai entender a cultura de liderança dessa empresa. Mas para trabalhar os comportamentos, porque eu trabalhando o comportamento, ele vai se engajar muito mais do que simplesmente trabalhando a motivação. Por isso que num dos vídeos desses dias, eu até falei assim, ó, para de investir em em palestra motivacional. Né? Porque os líderes chegam para mim e falam assim, boy, estou precisando fazer uma palestra motivacional. Eu falei, por que você quer a palestra motivacional? Porque meu time não está vendendo, agora está todo mundo cabeça para baixo, aí com esse negócio do Covid. Não tá... Eu falei, cara, beleza, você vai chegar lá, você vai colocar uma música alta, vai estourar algumas bexigas, apitar, assoviar uns apitos lá, e legal. Cara, hoje é quinta-feira, a palestra foi hoje, digamos, né? Tá sendo agora, digamos. Amanhã é sexta-feira, todo mundo, que legal, a palestra, vamos lá. Vai passar sábado, vai passar domingo, segunda-feira ninguém lembra mais disso. Todo mundo vai decantar essa energia e isso vai arrefecer e segunda-feira
vai continuar. Aí que o empresário vai falar, cara, não, eu já gastei muito dinheiro com treinamentos, com desenvolvimento, e meus funcionários não se motivam. Né? Mas não, é porque o motivo está dentro dele, não é você que vai dar os motivos, não sou eu que vou dar os motivos. Agora eu preciso criar o quê? Uma condição que ele consiga enxergar. Por isso que eu falo, né? Ao invés de você trabalhar motivação, trabalha comportamento. Dê motivos para ele acreditar nos seus objetivos, na missão da empresa, e falar, cara, a nossa missão é essa. E nossos resultados que nós precisamos para cumprir essa missão são esses. Vocês compreendem isso? Olha como que isso é importante para mim, como dono do negócio, para vocês, como funcionários, e levar a equipe a conseguir o seu dinheiro também. Porque é o seguinte, a empresa, ela é meio para os funcionários alcançar os seus resultados. Poxa, eu como funcionário, de repente eu quero morar numa casa melhor, eu quero colocar meus filhos numa escola melhor, eu quero viajar para a Europa, depois de tudo isso passar, né? Quero um monte de coisa, quero construir um muro da minha casa, quero trocar minha moto, quero trocar meu carro. E a empresa é meio pelo qual as pessoas vão conseguir seus sonhos. Da mesma forma que os funcionários são meio pelo qual eu, como líder, como gerente, como dono da empresa, vou alcançar os meus sonhos. Então é uma troca. Agora, a troca, e como são pessoas, há um relacionamento. Então esse relacionamento tem que ser harmonioso. E aí eu preciso servir isso. Né? Esse ambiente de relacionamento. E aí é o seguinte, se fala muito, né? E se fala muito assim que o funcionário ele precisa manter a empregabilidade. Essa palavra é muito conhecida, onde eu preciso manter as minhas competências como profissional para que o mercado queira me contratar. Correto? Correto. Só que existe uma outra palavra que é tão importante quanto a empregabilidade. É a empresabilidade. Que é a capacidade da empresa ter de reter essas pessoas. Exatamente, olha, a Cecília falou, tem que ser bom para ambas as partes. Então, a minha empresa tem que ter competência para reter as pessoas que eu vou engajando. Né? E o engajamento está muito ligado ao vínculo emocional. Né? Porque as pessoas entenderam a missão da empresa, entenderam os propósitos, os objetivos, então vamos junto agora buscar esses objetivos. E aí gera o engajamento. Que é ter uma pessoa engajada é diferente de ter uma pessoa comprometida. Olha isso. Né? Ter uma pessoa engajada é diferente de ter uma pessoa comprometida. A pessoa comprometida, ela assume um compromisso. Por isso que é comprometida. Ela assume um compromisso. E às vezes as pessoas falam assim, cara, eu já assumi meu compromisso, eu estou ganhando meu dinheiro aqui, meu salário, eu vou fazer isso. Mas ela não tem proatividade ou ela não tem aquele gás a mais para poder fazer além do que já está compromissado. Porque ela não tem vínculo emocional, ela só cumpre aquilo ali e tchau. Já aquela que é engajada, ela faz a mais. Porque ela compreende. E eu conheço muita gente, muito funcionário dentro de empresa que está compreendendo a situação da sua empresa nesse momento. Eu conheço empresas que estão realmente passando apertado nessa situação. Né? E funcionário que está falando assim, cara, pode baixar meu salário. Eu compreendo. Antes do cara chegar para ele e falar assim, ó, infelizmente eu vou ter que dispensar. Entendeu? Então, assim, ó, mas esse cara está engajado também. Lógico que ele está preocupado com a situação dele, mas ele também está engajado. Né? Eu conheço gente que foi promovida dentro da empresa, já nessa situação, e o dono falou assim, cara, eu preciso de você nessa outra função agora. Mas eu não consigo te dar aumento. Não consigo te dar aumento. Mas assim, ó, deixa passar, vamos passar esses 6 meses agora, deixa acabar esse ano, deixa iniciar o janeiro, e aí, vamos ver como vai funcionar. E aí eu quero honrar aí o seu bom trabalho nessa nova função. O cara falou assim, não, eu entendo, esse momento tá difícil para todo mundo mesmo. Eu vejo o que está acontecendo. Esse cara está engajado. Ele não está só assumindo um compromisso, ele está engajado, ele está entendendo. Ou seja, existe um vínculo emocional aí. Entendeu? Olha que incrível, sim. E olha que incrível, eu também posso, né, refazer estar na condição desse empresário, porque eu estou passando por isso enquanto empresária, né? Hoje, ao disparar os envios aí, vários amigos perguntaram, e aí, como que você tá? Eu falei, eu tô me reinventando aqui, tô saindo da condição falei para minha colaboradora hoje, nós vamos sair, né, da condição aí de rainha e vamos voltar para plebeia, né? Mas tá tudo certo.
Tá tudo certo, daqui a pouco a gente tá na Realeza de novo, foi o que eu falei para ela hoje, ela tá até aí, né, como espectadora, e eu tô vendo o engajamento dele, Saboia, é incrível, e o que que nós estamos fazendo? Estamos nos reinventando todos juntos. O formato de aprendizado sempre foi aqui no formato assim, no meu horário eu faço esse treinamento, X horas. Dessa vez nós decidimos reunir e fazermos todos juntos. A dificuldade de um é sanada pelo outro e você tá vendo o cuidado de um para com o outro, né? Teve até um momento que eu falei assim, você concorda para a gente manter? Concorde, se ela não conseguir, eu ajudo. Então, houve um envolvimento de todos pela causa de um colaborador. E eles estão aí, estão acenando, e é muito legal, porque as duas palavras que você falou, comprometimento, eu acho uma palavra muito forte, mas o engajamento, né? O engajamento é que vai fazer com que a gente saia dessa situação o quanto mais unidos, né? A gente, enquanto empresário, né? Eu sei que tem muitos empresários aí, as medidas realmente é para redução de custos. E aí onde o calcanhar de Aquiles de qualquer negócio é o quadro de colaboradores. E aí a hora que você fala assim, caraca, eu preciso tirar. Meu Deus, mas nesse barco só tem joia boa, só tem gente servidora nesse barco, o que que eu faço? Eu acredito que talvez uma das melhores alternativas seja essa mesmo, de você conhecer, de você querer saber também o que que eles estão passando, o que que eles estão sentindo. Aí você vai sair mais fortalecido dessa situação. E todo mundo ganhando, né? Que é o que a gente se espera para um negócio, que é o que você falou a princípio. Eu realizo meus sonhos em virtude dessa empresa, no entanto, eles também e os nossos clientes também. Então, é um ganho, assim, universal para todas as partes, né? Saboia, mas me diga, assim, qual característica, assim, que um líder tem que você acredita que é muito presente nos vendedores? Um comportamento. Ai, que comportamento. Um comportamento, assim, uma característica, aquelas que eu gosto lá do Empretec, então, a persistência, misericórdia. Mas diga você. Eu acredito assim, ó. Você está querendo saber qual é a característica que um vendedor tenha que o líder também tem que ter? Sim. É isso? Sim. Olha, sem dúvida nenhuma, resiliência. Eu acho que a resiliência, que é a capacidade de aguentar pressão. Né? É a capacidade de aguentar uma tensão. O empreender no Brasil é muito desafiador. É desafiador mesmo. Então, assim, vender é desafiador. Os vendedores que estão aí visitando os clientes estão sabendo. Assim, chega lá para o empresário fala para o vendedor, cara, eu só vou comprar o volume da semana agora. Não vou comprar nada para o mês, não. Vou comprar só o que está saindo essa semana. Né? O empreendedor também tem lá todo... O empresário está lá, né? O líder está lá. Então, assim, o empresário tem que pagar imposto, tem que pagar salário, reduziu a arrecadação em alguns casos, tem que negociar com o banco. Então, assim, tem que ter resiliência. O líder também. Porque o líder, se ele não é o dono do negócio, ele está ali entre o dono da empresa e o vendedor. Então, ele entende a necessidade do dono do negócio e ele também entende a necessidade, ele tem que entender a necessidade também da equipe de vendas. Então, ele tem que fazer esse meio de campo aí importante. Né? Então ele é como se fosse o capitão do time aí, que ele tem que, entre a equipe, entre os demais jogadores e o técnico de futebol, ele tem que estar olhando com carinho isso daí. Né? Agora, então, respondendo a tua pergunta, para mim, a resiliência, essa capacidade de suportar desafios, porque senão ele desiste. Como tudo na vida, eu acho que a resiliência é para a vida. Seja para o casamento, você tem que ser resiliente no casamento. Ele ou ela. Você tem que ser resiliente nos negócios. Você tem que ser resiliente em diversas situações. Tem que ser resiliente no trânsito. Às vezes você leva aquela fechada e... Eu já deixei de ser resiliente no trânsito algumas vezes. Mas assim, tem que ser resiliente às vezes, né? Porque senão você acaba falando um palavrão,
acenando de forma incorreta. Então, tem que ter muito cuidado com isso daí. Tem que ser resiliente para um monte de coisa. Resiliente, quero emagrecer. Aí daqui a pouco chega aquela festa, agora tá todo mundo em casa, com o isolamento social. Ela fala assim, não, deixa esse negócio, eu não vou ser resiliente, eu não vou aguentar a pressão de tanto churrasco bom na minha frente. Né? E resiliência, ela vai fazer cada vez mais sentido quando o seu objetivo, aquilo que você quer, tem muito significado para você. Então, alguém tinha falado anteriormente aí sobre ter uma meta SMART, né, que tem que ser específica, tem que ter um número mensurável, tem que ter o tempo para acontecer, tem que saber se ela é alcançável, mas principalmente a meta ela tem que ter significado. Por que eu quero isso? Senão, no primeiro desafio eu desisto. Desiste. Estou juntando dinheiro aqui para construir um muro. Aí chega alguém ali, vamos para cachoeira, acabou o Covid, vamos se divertir um pouco. Aí o cara fala assim, é verdade, né, velho? Olha só, fiquei tanto dia dentro de casa, agora é hora de se divertir. Aí ele gasta o dinheiro que era para o alcance do objetivo dele. Então eu falo assim, não, agora eu preciso ter resiliência. Então a resiliência ela cabe em toda situação. Então, eu acho que resiliência é fundamental. Né? Agora, conhecimento técnico é importante. Da mesma forma, como eu falei, né? Se é o vendedor que vai dar o tiro, quem faz a mira é o líder, é o gerente. Então, assim, eu preciso calcular lá qual que é o preço. Olha, eu estou pedindo desconto aqui na loja tal, no supermercado, o cliente estão pedindo desconto aqui para comprar e não quer comprar o mesmo volume, não. Quer comprar agora só da semana. Tem que fazer conta. Só que para que eu possa fazer conta e dar um preço diferente, eu preciso compreender o quê? Qual que é o custo do meu produto? Tem muito líder, tem muito empresário que não sabe qual que é o custo do produto que vende. Então tem que ter uma lição de casa. Né? Então, assim, é importante isso, é entender ali quanto que custa o meu produto. Compro o produto, pago o imposto, pago o frete, pago a armazenagem em muitos casos, aí eu produzo o produto, coloco uma embalagem, coloco uma tampa, coloco um rótulo, depois eu tenho que, quando é vendido para outra cidade, eu preciso mandar o frete de entrega disso, se eu pagar um distribuidor, eu preciso pagar a comissão desse distribuidor. Então, se eu vou vender para um outro estado, eu tenho lá o imposto ST, então eu preciso compreender o que é o meu negócio. Aí eu preciso buscar informação com o contador, eu preciso consultar um consultor da área financeira, da área de gestão, da área administrativa. Eu preciso compreender o meu negócio. Não é simplesmente eu compro um produto, ponho na prateleira e recebo quando vendo. Então, necessariamente, 8 horas do dia, 10 horas que seja para o dono, ou até 12 horas, é muito pouco para você estudar o seu negócio. Então, se no meio da tarde você fala assim, cara, esse dia não está passando, tem alguma coisa errada com você como líder, porque tem muita coisa para olhar. Muita coisa para olhar, para você conhecer os seus custos e falar assim, agora eu sei quais são os custos que eu tenho e o que eu posso oferecer para o meu vendedor para ele poder trabalhar junto ao cliente. Né? E isso é servir. Informação hoje é fundamental. Então, a informação é importante na quantidade, na qualidade e no tempo certo. Não dá para esperar muito tempo, porque hoje já são 7. Isso, né? Hoje é 7, não é? 7 de maio? 7 de então, maio. daqui a pouco o mês acaba. Daqui a pouco o mês acaba. Então, é importante que, se eu tenho ali uma concessionária, uma garagem de veículos, né? Eu preciso entender ali assim, poxa, eu comprei esse carro, tudo bem, mas eu vou mandar lavar o carro, eu vou mandar fazer um aperto aqui, fazer uns retoques nele, vou gastar lá mais uns R$ 2.000 nesse carro. Então, existem vários fatores que vão dar o custo daquele veículo. Se eu tenho uma empresa que produz, é uma padaria, eu preciso compreender quantas gramas que eu coloco ali de cada ingrediente de fermento, quanto eu coloco de gramas de trigo e de todos os outros ingredientes. Eu preciso ter esse cálculo muito bem feito para saber quanto quanto que custa esse meu produto. E aí margear, colocar o meu ganho desse trabalho também e estar oferecendo um produto. Não dá para falar assim, o produto custa tanto, põe mais 20% aí de custo, mais 10%, mais 30%. Não dá. Então esse é o momento de se reinventar. Né? E estar de olho nesses detalhes. Então, existe muita coisa para o líder fazer durante o dia. Né? Se ele está falando assim, cara, estou ansioso, começa a repensar, tem alguma coisa errada. Né?
Com certeza. Igual há poucos aí, a Thaís, né, que tá aí nas todas as nossas lives, ela tá aí, e ela falou da questão do ramo da alimentação ser algo assim bem complexo. E eu acho que fecha perfeitamente nisso que você colocou do exemplo da padaria, né? Eu bem sei que o calcanhar de Aquiles da maioria, assim, né, dos empresários, principalmente os pequenos, que ele é vendedor, ele é líder, ele é tudo, essa questão realmente de formar o preço, né? Porque não é somente comprar os produtos que têm maior valor agregado, né? Ela principalmente, né, que trabalha com alimentos aí, e passasse uma régua aí e acreditar que aquele valor que ela está vendendo no final, ela está ganhando. Então, vai um pouquinho mais além, né? E talvez assim, essa parte do conhecimento técnico, quando você falou também, seja muito interessante para a pessoa saber se aquele negócio está sendo rentável, né? Porque eu digo por mim, assim, quando a gente começa um negócio, tô falando a minha experiência, é uma questão assim muito de amor, né? Principalmente pequeno empreendedor, ele começa assim num sonho, numa vontade, num desejo. Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de me maquiar, então vou montar um salão. Aí a gente começa. Mas e aí, né? Será que eu tô ganhando dinheiro nisso? Ou eu tô me divertindo somente nisso, né? É Então, bem. assim, salão de cabeleireiro que você falou aí, né? Eu lembro que há alguns anos atrás eu fiz algumas consultorias para salões de beleza, de estética, e eu lembro que foi muito legal aquilo, né? Eu já tinha esse cuidado de cuidar da quantidade, porque você compra o shampoo lá, você compra no distribuidor, o shampoo, vem um tubão lá de shampoo. Não, então eles fizeram um processo que existia lá uma moça que dentro de uma baia onde tinha todo o estoque, esse shampoo não ficava disponível para os profissionais lá, os cabeleireiros. Então, quando ela ia lavar o cabelo, ela ia lá na mulher, lá nessa menina, e ela pegava existia uma medida que aí essa pessoa responsável por isso, ela colocava essa medida e entregava para o profissional que ia fazer a limpeza, lavar o cabelo da cliente. Então ela sabia exatamente que aquele tubo rendia X lavadas de cabelo. Né? Então ela pegou lá, poxa, isso aqui eu tenho lá, 1 litro, e essa medida aqui tem X ml, ela fracionou, colocou lá uma pequena variação e falou assim, então aqui, ó, isso aqui dá para lavar tantos cabelos. Então ela sabia que pegou o preço daquele tubo e dividiu por cada medida daquela, ela falou assim, então cada medida dessa custa X centavos. Né? Então ela sabia, e aí aquilo ali ia compondo o custo dela para ela depois falar o serviço de corte de cabelo é tanto. Lógico que tem outros elementos aí, mas é só um exemplo de um controle que ela tinha dentro disso daí. É para evitar desperdício e para ter um controle também do valor de cada. Porque se ela deixa livre, um ia apertar mais, outro ia apertar um pouco menos, e não ia se ter uma medida padrão ali para poder ter esse controle. Então, é importante que o líder, se o empresário não tem isso, o líder tem que chegar para o dono da empresa e falar assim, chefe, é o seguinte, ó, a gente precisa controlar isso aqui, precisa olhar isso, precisa olhar aquilo, tem que... E começar a colocar isso numa planilha. Vai ser legal porque o dono da empresa fala assim, cara, eu preciso de você aqui dentro. Então, a sua imagem ela vai crescer frente a esse empresário. E o teu trabalho ele vai estar mais resguardado, inclusive. Porque não importa se o cara ganha 5 mil, 10 mil. Se ele se paga, é ótimo. Eu posso ter um funcionário lá de R$ 1.000. Se ele não me traz resultados, ele é caro. Né? Ou se eu tenho uma pessoa lá que é só para tirar relatório, eu preciso ter pessoas cada vez mais estratégicas no meu negócio. Né? Então, as pessoas estão falando aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Getúlio falou, a chave vira muito rápido, devemos estar atentos à mudança. O Getúlio ele tem uma garagem de veículos aí também. Né? Opa, quase saí daqui, olha só. A Cris está falando, né? Reduzir o valor do meu produto é a melhor solução para vender mais durante a pandemia? Cris, eu não tenho elementos para te dar essa resposta conclusiva, entendeu? Para você reduzir o seu preço, é legal que você está falando e me vem à cabeça o seguinte,
Porque muitas vezes a gente fala, eu posso estar falando aqui assim, é importante você conhecer o custo do seu produto, e quando se faz isso, pode ser que muitas vezes você está perdendo dinheiro. Aí você tem que conhecer o custo do seu produto até para você colocar um preço saudável. Mas já aconteceu o contrário. A pessoa, por tanto medo de estar perdendo dinheiro, ela coloca um valor bem acima. E aí, numa consultoria dessa, foi verificado, olha só, o teu preço de custo, na verdade, ele é um pouco menor do que você está falando aí. Né? Nada menos que 25%. Olha só. Então, ele tinha aí uma oportunidade de redução de preço de 25%. Entendeu, Cris? Mas ele tinha o estudo disso, foi verificado para ele e mostrado para ele. E aí, só que você vai simplesmente baixar o produto? Não. Aí vem a estratégia. Aí é fazer a mira e entregar para o vendedor. Falou, vendedor, é o seguinte, nós conseguimos baixar aqui em 25%. Mas para isso a gente precisa agregar uma venda. Precisa agregar volume. Opa, eu estou dando a mira para o meu cliente. Olha, vamos chegar nesses clientes aqui, oferecer isso, a gente consegue um preço melhor. Talvez dá até para baixar menos, mais de 25%. Porque eu não preciso dar 25% igual para todo mundo, flat, né, para o mercado. Eu posso, para alguns clientes-chave, inclusive, oferecer 30%, 35%, né? E eu não ofereço para todo mundo, mas são pontos que são chave para que eu possa aumentar, e eles são mais capitalizados, inclusive, para aumentar o volume. E isso vai me agregar venda. Agora, simplesmente baixar o valor, por baixar o valor achando que vai gerar venda? Talvez não. Você não combinou isso com os clientes, você não combinou com eles isso. Né? Então, tem que ser bem estudado, viu, Cris? Não é só baixar por baixar. Tem que entender qual é a estratégia por trás da ação. Porque aí você está fazendo uma ação, baixei o preço. Mas qual que é a estratégia? E esse baixar de preço se paga? Isso tem que se olhar. Né? A Carnes Estrelas está falando aqui, sim, trabalho e não tem muita renda. Ainda tem que evoluir. Todos nós temos que evoluir. Eu também tenho aprendido muito. Né? Hoje eu estou aqui falando mais, mas eu também estou em outras lives e estou aprendendo tanto quanto. Ressignificar os entendimentos, ressignificar o que se sabe é primordial. Então, assim, eu não sou o dono da verdade. Eu compartilho com você o que eu aprendi antes de estar aqui nesse momento. O que eu aprendi hoje de manhã, o que eu aprendi ontem, o que eu aprendi há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Né? Aí a Elaine está falando que foi a boa pergunta da Adriana sobre a redução de produto como melhor solução para vender mais durante a pandemia. Você fez a perguntinha, colocou interrogação. Agora, se tiver respondido, você dá joinha aí pra gente, para que a gente possa entender que está respondido a questão aí, tá bom? E clica aí, põe um aviãozinho para os outros aí. Né? Ótimo. Então, eu espero ter contribuído já com essa resposta. Eu não estou acompanhando, viu, o tempo? Aqui o nosso tempo. Deixa comigo. Nós estamos praticamente a 5 minutos de encerrar, Saboia. Né? Porque senão o Google não, o Instagram, né? Derruba nós. Derruba é isso nós, mesmo. Né? Aqui joinha, obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Então, assim, que se contribuiu, ótimo, Cris. Fico feliz aí, né? O Robinho está falando aqui, né? Aproveitamos a crise com a nossa experiência em artes gráficas e investimos em mídia social. Olha aí, ó. Tá vendo? O Robinho já está deixando, colocando aí a deixa aí. Então, é isso. Então, assim, não tem uma resposta pronta para tudo. Sim. Principalmente porque nunca vivemos um Covid, uma situação dessa pandêmica. Eu pelo menos, não. Então, é preciso estar aberto a novas estratégias, novas situações. O importante é que o líder tem que entender quem está no barco dele. Você que falou barco no início, né? Falando as pessoas boas no barco, você que falou, não foi? Exatamente. Aí você pensa, quem que você vai tirar desse barco? Tempo. Então, assim, ó, em tempos difíceis, decisões difíceis, entendeu? Sim. Então, o líder precisa prover o bem-estar desse barco, das pessoas que estão ali, capacidade para que o outro, um possa remar, um possa olhar a direção que está indo. Agora, se tiver que tomar uma decisão, se não for inevitável, se tiver que escolher alguém, vai ter que escolher. Então, é o ônus de quem está na liderança. Sim. É o ônus de quem está na liderança aí.
Tempo de tanto, exatamente. Em tempos de incertezas, né? E é uma decisão momentânea, igual você falou, né? Logo, logo tudo está passando. E com estratégias e com boas dicas, como você nos deu aqui, principalmente no início, que liderar é cumprir metas, é bater metas, né? Não vai ser a pandemia que vai nos intimidar, que vai fazer com que nós entendemos que o mercado não está comprador, pelo contrário, né? Talvez a questão de se reinventar, né? Então fica talvez a mensagem assim que para mim fez mais sentido, né? Nessa questão aí, a questão da resiliência, porque nós vendedores a todo tempo temos pessoas realmente falando não vou comprar e não adianta você estourar, achar que esse cliente é chato, que esse cliente está desanimado, que tá tudo não. É você se reinventar, partir para o próximo e com certeza Assim, né? Se você me permite nesse finalzinho, assim, ó, quando eu falo assim, tem que bater meta, então só que o líder ele tem que entender qual é o cenário, qual é o ambiente que está agora. Poxa, se eu vendia. Vamos ali, né? O Everton tá ali. O Everton rodou bem de Toyota. Então vamos pegar a Toyota aqui. Vamos lá, o Everton, ele vendia lá 20 carros no mês. Vamos supor, 20 carros no mês. E a empresa dele vendia 100 carros no mês. Poxa, o líder da empresa tem que entender e falar assim, cara, não dá para vender 100 carros nesse momento. Então, qual é o objetivo mais saudável? É preciso ter uma meta que também é satisfatória para isso. Agora, ele tem que bater a meta. Eu preciso entender, poxa, nesse momento, se eu vendia 100 mil reais em suco, esse vendedor fala assim, cara, ó, loja tal fechou, loja do supermercado tal, eu preciso readequar as minhas metas às minhas realidades. É preciso ter essa sensibilidade. Né? Percepção, o mercado, né? Lógico, da mesma forma que eu sei que o Dia das Mães e o Natal são períodos que vendem mais e eu subo a meta da minha equipe, existem períodos que eu trago para baixo e eu preciso adequar isso. Daqui a pouco a gente está no inverno. Existem produtos que sofrem um aumento de vendas, isso é legal, positivamente. Tem produtos que vão cair a sua venda e eu trabalho isso. A régua de metas ela não é só na subida, ela tem uma sazonalidade. E aí eu preciso respeitar essa sazonalidade de acordo com os acontecimentos. E a Covid, ela é um acontecimento. Agora, uma vez achado qual é esse número, uma vez feito a mira, cabe à equipe de vendas sendo provida de tudo que é necessário, por isso que se fala liderança servidora é servir o que ele precisa, não o que ele quer, mas o que ele precisa para poder dar o tiro certeiro e alcançar o objetivo. Maravilha, show, perfeito, perfeita colocação. É isso mesmo. Em tempos de Covid, repensar a meta, onde atirar o alvo. Perfeito. Saboia, gratidão, né? Fica aí aberto para suas considerações finais. Em 2 minutos nós terminamos. Muito obrigada a todos os nossos participantes e principalmente você, nosso convidado da noite. Riquíssimos conhecimentos. Bom, a troca é boa. Daí é legal assim, ó, gente. Essa pessoa que está aqui, ó, né? Ela é empresária. Então, assim, ela também sofre no dia a dia dela tudo isso que nós estamos falando aqui. Né? E não é empresária de 1 ano, 2 anos. Quanto tempo você tem sua empresa aí? 20 anos. 20 anos. Só 20 aninhos, né? Um bebê. Deve ter começado com 11 para 12 anos de idade, porque ela deve ter agora uns 30, 31, 32. Sim. Né? Amigos são... Exatamente, amigos é para isso. Então, assim, ó, é pessoa para você trocar conhecimento também. Né? Então, se você está aqui, você pode adicionar ela aí no seu Insta, manda mensagem para ela, troca ideia com ela. Né? É ocupada, eu sei disso, mas ela também tem muita expertise. Né? E eu também estou à sua disposição para a gente trocar. Inclusive, eu tenho um canal no Telegram, chama Lidere Agora. Vá lá. Vai trazer em Cáceres. Inclusive, a Eliane faz parte lá do grupo, e que eu fico disponibilizando conteúdo com frequência lá. Tá bom? Esses 2 dias eu não consegui disponibilizar, tem muito trabalho, mas aí eu já aceitei o convite dela, que aí já fica como atividade, aí como conteúdo do dia de hoje aí também. É isso, muito obrigado e que Deus possa também nos ajudar, dar sabedoria. Né? Se tem uma pessoa que pode nos atrapalhar, somos nós mesmos. Sim. Agora, se tem uma pessoa que pode nos ajudar grandemente, além de nós, assim, e aí, assim, na minha crença, né, é Jesus Cristo, então que possamos orar, pedir sabedoria e que eles nos dê discernimento e possamos ter estratégias para passar por esse momento com esse barco, como você trouxe no início,
possamos chegar do outro lado dessa travessia com todo mundo sadio, feliz e possamos viver um novo ciclo de prosperidade. Obrigado, Amém. Eliane, pelo convite. Abraço Assim a pessoa que nos será. acompanhou. Muito obrigado. Feliz Dia das Mães para sua esposa, caso você tenha mãe, para todas as mães que estão aí, né, nos prestigiando, uma data tão linda, tão maravilhosa. E que dia melhores nós esperamos com muita bravura, com muita coragem. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.